Opa, e aí? Meu nome é Rodrigo e esse é o Conhecimento Expandido. No vídeo de hoje irei falar sobre uma palavra tão utilizada na atualidade, o progressismo, a fim de entender a origem histórica do termo, assim como suas principais ideias e aplicabilidades. A principal referência para a produção desse vídeo é o Dicionário de Política, o qual, entre os autores, se destaca Norberto Bobbio, um dos nomes mais renomados da área, que inclusive foi citado no primeiro vídeo do canal, sobre o tema esquerda e direita. Lembrando que este vídeo é apenas um recorte sobre a perspectiva política e histórica do progressismo, tema extremamente complexo. Para Bobbio, a civilização moderna se baseia em uma polaridade entre o conservadorismo e o progressismo. Por mais que esses termos sejam ambíguos, eles são usados de maneira simbólica para representar complexas tendências da história ocidental. Antes do mundo moderno, o pensamento vigente na Europa era o cristão. Essas ideias eram extremamente estáticas e absolutas, ou seja, não havia espaço para mudanças e contraposições. Contudo, no século XVIII, com a Revolução Francesa e o Iluminismo, surgiram diversas ideias que se distanciavam do pensamento vigente até então, colocando o indivíduo agora como núcleo ativo, buscando a racionalidade. Isso, contudo, trouxe um rompimento da tradição, tanto em níveis políticos quanto culturais, dentro do cenário europeu. Assim, o progressismo e o iluminismo possuem intersecções em seus pensamentos. O progressismo é um movimento reformista e secular, ou seja, não religioso, que se baseia na ideia de que o progresso da sociedade deve ser atingido com métodos fundados na ciência e razão, muitas vezes envolvendo a ruptura de tradições e costumes. É possível notar que essas definições são consideravelmente amplas. Assim, as ideias do progressismo acabam englobando diversos movimentos durante vários períodos da história em diferentes países. Dentro do contexto do século XVIII, em resposta a essas ideias progressistas, surgiu também o conservadorismo, outra ideologia que será comentada no canal. O principal expoente dessas ideias foi Edmund Burke, que fez um contraponto à velocidade e intensidade das mudanças que estavam acontecendo, principalmente na Revolução Francesa. Assim, surgiu a dicotomia entre o progressismo e o conservadorismo, que tinham visões diferentes sobre como deveriam ser geridas as mudanças que o mundo estava vivendo. Durante os anos subsequentes, o progressismo se dividiu em diversas correntes e movimentos políticos, muitos, inclusive, antagônicos entre si. Elementos progressistas acabaram influenciando movimentos socialistas e liberais. Um exemplo é o economista inglês John Stuart Mill, que era considerado por muitas pessoas defensor de ideias progressistas, como a de justiça social, podendo inclusive ser classificado na ideologia do social-liberalismo. Um líder que ficou famoso por também ter sido influenciado pelas ideias progressistas foi o chanceler alemão Otto von Bismarck, que mesmo sendo considerado conservador, implementou medidas de bem-estar social no Segundo Reich alemão, com a ideia de enfraquecer os movimentos socialistas insurgentes. No decorrer do século XIX, as ideias progressistas se aprofundaram, baseando-se assim em três hipóteses fundamentais. A científica, que colocava o desenvolvimento da ciência como essencial; a democrática, que viu a melhor forma de organização política era a que todos os indivíduos pudessem participar; e a histórico-materialista, que fez a luta de classes um pré-requisito necessário para o progresso humano. Essas hipóteses eram combinadas entre si de modos variados e dentro de diferentes contextos políticos. Assim, graças a esses fundamentos, principalmente o da luta de classes, surgiu a visão do movimento progressista ligada à esquerda politicamente, tendo em vista a sua busca da diminuição da pobreza e desigualdade. Dentro desse contexto, as principais democracias ocidentais acabaram sendo influenciadas pelas ideias progressistas. No Reino Unido, por volta de 1880, o termo progressista começou a ser utilizado para algumas ideias do Partido Liberal, como as do primeiro-ministro Herbert Asquith, que iniciou a criação do Estado de Bem-Estar Social britânico no começo do século XX.
Nos Estados Unidos, o progressismo teve um forte peso na política americana, principalmente a partir da década de 1890, onde começou a chamada Era Progressista, que durou até aproximadamente 1920. Por ser um tópico mais complexo, terá um vídeo próprio no canal. As principais ideias do movimento eram de que os problemas enfrentados pela sociedade, como a pobreza, o racismo e o machismo, poderiam ser resolvidos fornecendo uma melhor educação, um ambiente seguro e um local de trabalho eficiente, com um papel mais presente do Estado. As medidas realizadas durante essa época incluem o poder de voto da mulher, um máximo de 8 horas de trabalho por dia e a dissolução de empresas que formavam monopólios e oligopólios. Os principais expoentes desse movimento foram os presidentes Theodore Roosevelt, que inclusive criou o Partido Progressista em 1912, e Woodrow Wilson. Ainda nos Estados Unidos, outro líder associado ao progressismo foi Franklin D. Roosevelt, que implementou medidas como o New Deal. Sendo assim, possível também relacionar o progressismo ao keynesianismo, movimento que utilizava da intervenção estatal na economia, tendo um período de vigência internacional principalmente de 1930 até 1970. Nos últimos anos, dentro do cenário político norte-americano, os democratas Barack Obama e Bernie Sanders também podem ser enquadrados na linha de pensamento progressista. No Brasil, muitos apontam que nos últimos anos passamos por diversas medidas de caráter progressista, como os programas Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e Fome Zero, aplicados principalmente pelo Partido dos Trabalhadores. Outro partido considerado com aspectos progressistas é o PSOL, dentre alguns outros. Contudo, ainda existe um debate sobre a perspectiva do posicionamento político-econômico do PT, tendo em vista também a manutenção de diversas medidas econômicas dos governos anteriores, como a política de juros, o câmbio flutuante e o fluxo de pagamento de dívidas. Nos dias de hoje, o progressismo é fortemente associado à luta pelos direitos sociais, como o movimento negro, o feminismo, os direitos dos indígenas e orientações sexuais, além de estar ligado também ao ambientalismo. Essas pautas são normalmente defendidas por organizações políticas de esquerda, ainda que também possam ser defendidas por outras vertentes. Eu realmente gostaria de ser o mais direto possível e falar aqui que certa pessoa é progressista e acabou, mas infelizmente o progressismo acaba sendo mais um conjunto de tendências e não necessariamente uma ideologia bem definida, sendo assim mais complicado de classificar certas pessoas ou grupos, tendo em vista a subjetividade do conceito. Portanto, para classificar alguém ou um grupo como progressista, é bem importante de entendermos o contexto por trás e o ambiente que os elementos estão inseridos. Assim, dentro da França revolucionária, a ideia de progressismo será uma, diferente também dos Estados Unidos no século XIX, que por sua vez também será diferente do cenário político brasileiro hoje. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica, só deixar nos comentários. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor se inscrevam no canal. No mais é isso, valeu!